Desconsiderem o pijama de Mulher Maravilha e vamos para o que importa. Em Romanos 6:23, tem um versículo que começa assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que isso quer dizer? Se tem pecado, tem que ter morte. Se tem pecado, tem que ter um sacrifício de sangue. Sempre foi assim. O pecado só é perdoado com sangue, porque o salário do pecado é a morte. Então, se fosse lá antes de Jesus, o que eu faria se eu tivesse pecado? Aliás, eu com certeza teria pecado. Eu teria que ir lá pegar um bichinho, ia depender da minha condição financeira da época, ia comprar um bichinho. Ele não podia ter nenhuma mancha, ele tinha que ser totalmente perfeito, ele tinha que ser saudável. Eu ia levar e um sacerdote ia sacrificar esse bichinho para mim. Através desse sacrifício, os meus pecados seriam perdoados. Só que, se eu pecasse amanhã, de novo, eu teria que fazer a mesma coisa, porque aquele sacrifício só perdoou os meus pecados antigos. Os pecados novos eu teria que continuar sacrificando mais bichinhos perfeitos, sem manchas e tudo mais, para eu poder ser perdoada, porque o pecado só é perdoado com sangue, porque o salário do pecado é a morte. Então, se fosse lá antes de Jesus, o que eu faria se eu tivesse pecado? Aliás, eu com certeza teria pecado. Eu teria que ir lá pegar um bichinho, ia depender da minha condição financeira da época, ia comprar um bichinho. Ele não podia ter nenhuma mancha, ele tinha que ser totalmente perfeito, ele tinha que ser saudável. Eu ia levar e um sacerdote ia sacrificar esse bichinho para mim. Através desse sacrifício, os meus pecados seriam perdoados. Só que, se eu pecasse amanhã, de novo, eu teria que fazer a mesma coisa, porque aquele sacrifício só perdoou os meus pecados antigos. Os pecados novos eu teria que continuar sacrificando mais bichinhos perfeitos, sem manchas e tudo mais, para eu poder ser perdoada, porque o pecado só é perdoado E agora entra o plano perfeito do Senhor. Já ouviu a expressão que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus? E ele é realmente. Jesus, quando ele veio para a Terra, ele era Deus, mas ele também era homem, ele era 100% homem. Como homens, todos nós somos pecadores, mas Jesus foi o único homem que viveu nessa terra, que não cometeu nenhum pecado. Ele era sem pecado, ele era sem mancha, ele era perfeito, ele era santo, ele era o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, totalmente santo. E esse Cordeiro se entregou à morte por nós. Então, através do sacrifício de Jesus, nós somos perdoados e justificados do nosso pecado, não só os pecados de ontem, mas também os pecados de amanhã, os de depois de amanhã. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados que já cometemos e que ainda vamos cometer. E aí vem o final daquele versículo que eu falei lá no início, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o que seria o dom? O presente. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Logo depois que Jesus morreu, 3 dias depois, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E o que isso quer dizer? Além de sermos perdoados e justificados dos nossos pecados, nós ganhamos junto com a ressurreição do Senhor a vida eterna, porque ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Gente, olha que coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada por Jesus, eu sou apaixonada pelo nosso Deus. É perfeito demais, é perfeito demais. Eu fico até emocionada só de pensar no grande amor que Deus teve por nós. E aí vem o final daquele versículo que eu falei lá no início, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o que seria o dom? O presente. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Logo depois que Jesus morreu,
3 dias depois, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E o que isso quer dizer? Além de sermos perdoados e justificados dos nossos pecados, nós ganhamos junto com a ressurreição do Senhor a vida eterna, porque ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Gente, olha que coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada por Jesus, eu sou apaixonada pelo nosso Deus. É perfeito demais, é perfeito demais. Eu fico até emocionada só de pensar no grande amor que Deus teve por nós. Então eu convido você hoje a orar em gratidão. Então agradeça a Deus por esse plano perfeito, por Deus ter vindo, né? Como Jesus ter morrido naquela cruz, ter nos perdoado, nos justificado, ter nos dado a vida eterna, porque se não fosse isso, nós seríamos todos condenados. Todos seríamos mortos, porque o salário do pecado é a morte. Então agradeça a Deus hoje, faça uma oração em gratidão.